Olá, seja muito bem-vindo ao PG Espaço Esperança. Hoje gostaria de falar com você sobre algo muito importante para você que é diretor de pequeno grupo, para você que é professor da escola sabatina. E nós vamos falar, o tema é o batismo diário do Espírito Santo. Batismo diário do Espírito Santo. O nosso texto está em Lucas capítulo 11, verso 13. E antes de lermos, convido você para fazermos uma breve oração. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado para cada um de nós. Que a cada dia possamos aprender de ti, como ser melhores professores, como ser melhores diretores de pequeno grupo. E que cada dia possamos estar mais perto do Senhor. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos por amor de Jesus Cristo. Amém. O texto de Lucas capítulo 11, verso 13 diz o seguinte: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Né? Que o sucesso da escola sabatina ou do pequeno grupo não depende apenas do preparo ou recursos, mas de total dependência do Espírito Santo. E não você, como professor da escola sabatina ou do pequeno grupo, precisamos depender diariamente do Espírito Santo para ser melhores professores. Para o sucesso do pequeno grupo e da escola sabatina, precisamos do Espírito Santo em nossa vida. Os diretores e obreiros da nossa escola sabatina precisam ser batizados com o Santo Espírito de Deus, para que sua mente seja impressionada a usar os melhores métodos, a seguir os melhores planos, a fim de teres perfeito êxito no seu trabalho. Então, precisamos ser batizados diariamente do Espírito Santo se queremos ter sucesso no nosso trabalho como professores. O batismo do Espírito Santo, uma necessidade diária. Jesus nos assegura que o Pai deseja derramar o seu Espírito sobre aqueles que pedem com fé. Então que possamos todos os dias pedir com fé o batismo diário do Espírito Santo, para que estejamos melhor preparados para levar essa mensagem de salvação aos nossos alunos, seja do pequeno grupo, seja da escola sabatina. Esse batismo diário renova a nossa força e nos capacita para enfrentar os desafios espirituais e missionários da escola sabatina e do pequeno grupo. O Espírito Santo nos capacita e nos guia. Por exemplo, há uma necessidade diária de clamarmos, de chamar, de buscarmos ser batizado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos capacita, né? Ele nos capacita e nos guia. As estratégias humanas são limitadas sem a orientação do Espírito Santo. É ele, o Espírito Santo, que abre a nossa mente para compreender as necessidades dos alunos, nos ajuda a preparar lições eficazes e nos conduz a guiar os outros a um relacionamento mais profundo com Cristo. Então, através do Espírito Santo, aliás, ele, através de nós, é que nos leva a compreender melhor a necessidade dos alunos, que há uma necessidade de compreender melhor como levar essa mensagem. Então, não temos como viver sem o Espírito Santo, não temos como ser professores sem o Espírito Santo. Há uma necessidade urgente de termos o Espírito Santo em nossa vida, como professores de escola sabatina e pequeno grupo. O fruto de uma vida cheia do Espírito. Devemos ter esses frutos. Quando líderes e professores recebem o batismo do Espírito Santo, conseguem usar métodos eficazes e seguir os planos mais acertados. A estratégia humana só terão verdadeiro impacto quando for dirigida e abençoada pelo Espírito Santo. A nossa estratégia, por mais boa que ela seja, ela só terá eficácia se ela for guiada pelo Espírito Santo. Que possamos ser guiados como Espírito Santo, como professores da escola sabatina e do pequeno grupo, e assim, cada dia, dar o nosso melhor nessa caminhada cristã. Que possamos ter o batismo diário todos os dias, clamar pelo Espírito Santo em sua vida e sobre a vida dos nossos alunos. Aplicações práticas para líderes e professores. Orar com humildade e fé. Dedique tempo diário para orar, buscando ser cheio do Espírito Santo e receba sua direção para cumprir a missão. Devemos orar com humildade e com fé, pedindo
a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso ministério como professores. Que a cada dia possamos fazer de fato isso. Segundo item, estudar a Bíblia com dependência do Espírito Santo. A lição da Escola Sabatina essa semana tem falado sobre a questão de lermos, de como devemos ler a Palavra de Deus, como devemos ler as profecias. Que possamos ler a Bíblia com dependência do Espírito Santo, porque somente com o derramamento do Espírito Santo na nossa vida, somente com a iluminação do Espírito Santo na nossa vida, nós somos capazes de compreender as mensagens. Permita que o Espírito Santo ilumine o estudo da Bíblia e da lição do pequeno grupo e da Escola Sabatina. E use esses ensinamentos para conectar-se com a necessidade espiritual dos alunos. Cada aluno eles tem as suas necessidades espirituais. E nós, como professores, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus para que possamos compreender essas necessidades e a mensagem que iremos levar possa ir de encontro a essas necessidades. E humanamente falando, isso é impossível. Por isso que precisamos diariamente do Espírito Santo em nossa vida. Então, que possamos orar com humildade e fé. Que possamos estudar a Bíblia com dependência do Espírito Santo. E terceiro, clamar nas classes de professores e na classe de professores, também na classe ali do nosso pequeno grupo. E todas as semanas, ore junto, pedindo a orientação do Espírito Santo para o plano de ações missionárias na Escola Sabatina. Você que é professor da Escola Sabatina, você que é diretor de pequeno grupo, que possa estar se reunindo para orar, clamando, pedindo o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que você possa ser guiado pelo Espírito Santo para atender as necessidades dos seus alunos e assim que haja um crescimento espiritual dentro da sua classe da Escola Sabatina e dentro do seu PG, né? E dentro do seu pequeno grupo. E dessa forma, fortalecendo cada vez mais a necessidade de aprender de Deus, de levar essa mensagem e assim aproximar cada vez mais a cada aluno do nosso Eterno Pai. E nos aproximar, claro, também de Deus. A próxima semana a gente vai falar sobre a oração constante, o segredo do professor eficaz. Que possamos ser professores eficazes, que possamos dar sempre o nosso melhor ali para os nossos liderados. Certo? Então, vamos orar mais uma vez. Querido amado Deus, obrigado, Senhor, por esse estudo, que possamos termos o batismo diário do Espírito Santo sobre a nossa vida, que a cada dia possamos levar uma mensagem de fé e salvação a todos os nossos alunos, seja da Escola Sabatina, seja do pequeno grupo, que a cada dia possamos estar mais perto do Senhor. Essas bênçãos nós pedimos, te agradecendo a pessoa de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, eu fico muito feliz com a sua participação e aguardo você no próximo estudo. Tchau, tchau.